uma coisa importante também disso é que teve uma fala de um representante do governo de Javier Milei, eu estou procurando o nome dele aqui, acho que é Manuel Adoni, ele é o porta-voz do governo do Milei, e ele disse o seguinte, Rodrigo Prando, que nega que não existe nenhum pacto de impunidade entre Milei e Bolsonaro. Então, portanto, ele abriu o caminho aí para esse processo de extradição, que se não acontecer, venha a ser, na realidade, a desmoralização da justiça brasileira, né, Prando? Olha, eu ouvi, ele foi questionado pelos jornalistas, Afonso, e eles falaram, não tem pacto nenhum. E outra coisa, é uma questão da justiça. E sendo uma questão da justiça, nós não teremos ingerência. Há um tempo atrás eu falei para alguns colegas seus a respeito disso, e me parece que pode acontecer dos brasileiros pedirem asilo político na Argentina, se dizendo perseguidos. E aí quem vai conceder no último grau se poderá ficar ou não na Argentina é o presidente Milei. Pelo menos foi o que eu li há 2 semanas, quando esse assunto começou a ser ventilado na imprensa. Agora, como bem lembrou Gilmar, a cabeça do Milei também é sempre cheia de surpresas, né? A gente tem que ver se ele vai ou não consultar o espírito do cachorro dele, que segundo ele é constante nas suas consultas de como decidir as coisas, né? Então, eu quero pensar que, de fato, a justiça argentina, até porque os argentinos sabem o quão doído foi o regime autoritário na Argentina, né? Existe aí uma discussão bastante grande do que aconteceu na Argentina, do que aconteceu no Brasil, comparando os dois regimes políticos autocráticos, torturas, mortes, desaparecimentos, enfim. Então eu quero crer que a justiça argentina terá consciência, né, a partir dos seus juízes, desta necessidade de que no Brasil cumpra-se a pena. E para falar a verdade, é de uma simplicidade ir para a Argentina, né? Eu dei aula em Foz do Iguaçu e eu era convidado quase sempre para jantar na Argentina. Terminava a aula, a gente ia para a Argentina, comer um bife de chouriço, tomar um vinho, tomar um sorvete, e a gente atravessava a fronteira e voltava, não fomos parados nenhuma vez. Então é uma coisa muito simples. Agora, não é porque é simples que é legal. Inclusive, essas pessoas já haviam sido condenadas, estavam com restrição de liberdade, com a tornozeleira, e não só a tornozeleira, elas tinham que se apresentar de tempos em tempos à autoridade judicial, policial, para dizer o que estava acontecendo. Então, isso tudo foi violado. Eu vou passar para a Andréa comentar, quero muito ouvi-la sobre essa questão do Milei, antes pedindo para a Paty mostrar uma frasezinha do porta-voz. Temos aí a arte, Paty, vamos ver o que disse textualmente o porta-voz do governo argentino. Olha lá, a justiça tomará as medidas correspondentes quando chegar a hora de tomá-las e nós as respeitaremos. Como é que você vê esses sinais todos, Andréa? Olha, como falaram, né, Milei é uma caixinha de surpresa, não é? Mas eu acredito na justiça também na Argentina, eu acredito que a reciprocidade que existe de extradição entre países será observada. Claro que se tiver alguém lá, desses foragidos, que pedir asilo, aí abre-se um processo diferenciado, em que talvez a autoridade argentina vai querer tomar alguma medida, por exemplo, de extraditá-lo só ao final de todo esse processo de pedido de asilo e tudo mais. Mas aqueles outros que estão ali foragidos, sem qualquer iniciativa nesse sentido, eu acredito que será mais rápido caso sejam capturados, né, recapturados, sejam extraditados para o Brasil. Mas, enfim, Milei é uma caixinha de surpresa, não é? Mas eu acredito que ele vai entrar nesse tipo de embate diplomático, né? Porque eu não acredito que, se isso ocorresse, que a justiça brasileira estaria desmoralizada. Eu acredito mais fácil que a democracia deles que estaria desmoralizada, porque a justiça, ela tem o seu poder e tem a sua jurisdição dentro do território brasileiro. E se lá não observar as leis, os acordos internacionais em que o Brasil é signatário e a Argentina é signatário, aí automaticamente desobriga o Brasil também de cumprir os acordos internacionais que os dois países são signatários. É muito legal esse ponto que você coloca, André.
Foi, eu acho que uma síntese muito legal e assim que tocou no ponto que é justamente que a democracia por lá estaria desacreditada porque a justiça realmente ela tem um poder limitado, né? Agora o Estado argentino é que faria um papelão em relação a isso e de fato eles também têm muito interesses em cumprimentos de medidas de foragidos que vêm para cá, por exemplo, enfim, então não seria algo tranquilo da parte deles. André, eu queria te ouvir ainda sobre este aspecto internacional desses fugitivos todos, porque aqui a nossa audiência relata, por exemplo, que é importante não perder o timing disso, quer dizer, não é algo que se pode perder de vista, porque os que foram para a Argentina podem sair da Argentina e ir para outro país, e aí isso tudo vai complicando muito mais. É um aspecto relevante, né? Não, com certeza. Inclusive, a Polícia Federal diz que tem foragido ainda uns 180, né? Estava com mais ou menos 209, foi recapturado 50 e poucos, e a Polícia Federal diz que tem 180 foragidos ainda. E a polícia acredita que tem foragido na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Eu acredito que tem outros países também aqui da América Latina, da América do Sul. A questão é aquela que eu falei, nós não podemos confundir as coisas, podemos ser levados por um discurso fácil de perseguição, tal do comunismo, ai, a ditadura comunista, isso tudo é conversa piada, como eu digo lá no meu canal, para isso é conversa piada, para manipular as pessoas que fizeram em tipos penais, não é? Se elas foram manipuladas, se elas foram levadas a partir do fundamental religioso, né, a partir de mercenários da fé, a partir de toda uma fala, notadamente de Bolsonaro, que sempre teve uma fala e um discurso golpista, mesmo antes de ser eleito presidente, lá em 2018, Bolsonaro já tinha uma fala golpista, já tinha esse viés, que mesmo ele ganhando as eleições democraticamente, ele continuou, e mesmo tendo sido eleito 99 deputados federais do PL, o PL entrou com ação para anular ali alguns votos de mais de 255 mil urnas, foi quando foi o PL multado por litigância de MAPEI 22 milhões, enfim, toda essa situação são situações e narrativas para levar as pessoas, incorrer as pessoas em erro, né, tentando criar uma pseudo perseguição, mas na verdade não é nada disso. As pessoas cometeram crimes, as pessoas lutaram contra a democracia, não é? E vão ser responsabilizadas e estão sendo responsabilizadas por isso. Interessante a gente observar e lembrar que a Procuradoria-Geral da República, a maioria desses ali, pede 30 anos e 6 meses de cadeia. A Procuradoria-Geral da República, da denúncia para muitos ali, pede 100 milhões de indenização por danos morais coletivos. O Supremo Tribunal Federal ali, que a partir da análise em concreto da ampla defesa do devido processo legal, que está baixando as penas para uma média de 11 a 17 anos e reduzindo a indenização para 30 milhões. Então, assim, são condutas graves, incorreram a maioria em 5 tipos penais e que, infelizmente para eles, eles vão responder. E, felizmente para a democracia, não haverá impunidade nem anistia. E cada um responderá segundo a sua culpabilidade, para não termos grupos mais recrudescidos, mais organizados e mais abusados por uma nova tentativa de golpe. E, novamente, eu reitero, não podemos confundir pacificação social com impunidade. Porque, senão, aí a gente cai numa vala muito perigosa. Eu acredito que haverá justiça e que essas pessoas responderão. Estão respondendo pelos crimes, cada um segundo aquilo que fez ou aquilo que deixou de fazer e deveria ter sido feito, como foi o caso da cúpula da PM do DF. Respondendo ali, 7 da alta cúpula do DF estão respondendo crimes graves, né? Tudo por essa situação que foi propagada contadamente por Bolsonaro durante todo o seu mandato. E ele tem que ser responsabilizado junto com a cúpula bolsonarista também. E é isso que nós queremos. O quê? Justiça.